18 horas. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Ó meu Senhor Jesus, por favor, ajude-me a ajudar estas milhares de pessoas que estão aflitas, desesperadas, necessitadas de um livramento, de um milagre. Pessoas enfrentando diferentes tipos de problemas e que o Senhor, como Deus, tem o poder de resolver os nossos problemas, mas o Senhor não faz nada sem que antes nós, criaturas, terminemos, concluamos a nossa parte. Nós temos que concluir a nossa parte, terminar o que iniciamos, para que o Senhor possa então fazer a sua. Há pessoas agora que oram comigo, vítimas de uma maldição hereditária, sofrendo com problemas na saúde que os seus pais sofreram, carregando uma maldição no casamento, sendo infelizes na vida amorosa como seus pais, avós, tios, primos também têm sofrido. A dor do divórcio, da traição, da separação, a maldição do vício que destruiu a vida dos seus antepassados e que está escravizando agora a vida dela, os filhos dele. Ó Deus, dá um sinal para esta pessoa agora. Usa esta água e arranca esse espírito da maldição hereditária que está alimentando o vício, a doença, que está alimentando a traição, a separação familiar. Eu declaro esta água consagrada por ti, ó Deus, desde o templo de Salomão, templo de oração para todos os povos. E você que crê, diga: eu creio. Então receba aí agora o livramento, receba aí agora a sua libertação desse espírito hereditário, pois Jesus ressuscitou dentre os mortos e Ele está aí com você. Coloque as mãos sobre a sua cabeça, faça uma pressão e diga: toda maldição hereditária da minha vida familiar, diga sentimental, da minha saúde, da minha vida econômica, diga: saia! E não volte nunca mais. Obrigado, meu Pai, pelo livramento. Respire profundo, entregue-se a Deus, meu amigo, minha amiga. Renda-se a Ele aí agora. Meu Pai, eu separo uma bata para esta pessoa que vai se batizar neste domingo, após a reunião do encontro com o Espírito Santo. Ele que se entrega agora, sinceramente, será batizado, meu Pai, para sepultar a velha vida. E eu peço que o Senhor, neste dia tão especial, quando ele vai receber um pouco deste óleo, símbolo do Espírito Santo, seja então agraciado com este milagre. Determine aí agora o milagre que você virá buscar. Coloque a mão sobre essa garrafa com azeite, com óleo, e diga: este é o milagre que eu vou buscar em ti. Ó Deus, Deus vivo, pois o Senhor ressuscitou dentre os mortos, o Senhor está vivo. Graças a Deus. Amém. Meu amigo, este óleo será um ponto de contato, um instrumento nas mãos de Deus para operar um milagre na sua saúde, no seu casamento, na sua vida econômica, na sua vida conjugal, mas sobretudo na sua vida espiritual. Você que não é batizado com o Espírito Santo, você vai se ungir e será batizado com o Espírito Santo. Se você diz: bispo, mas eu não me batizei nas águas ainda, você vai se batizar. Você vai ligar agora para a central de atendimento aqui do Templo de Salomão e nós vamos reservar a bata para você ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, após a reunião do encontro com o Espírito Santo aqui no Templo de Salomão. O batismo nas águas é para sepultar a velha vida, sepultar tudo de errado que você fez, que você falou, que você planejou, tudo aquilo que desagrada a Deus. E você vai começar a viver uma vida nova.
Este elemento foi testemunha de grandes milagres na época de Jesus. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los de 2 em 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, e expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo, e os curavam. Com este óleo consagrado no Templo de Salomão, por bispos e pastores de todas as partes do mundo, ungiremos a nós e nossos familiares para que haja cura, libertação e proteção. A distribuição gratuita do óleo sagrado. Domingo, 31 de janeiro, às 7, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Distribuição única em 2021. Meu nome é Sandra Souza. Eu fui curada do HIV. Eu fui fazer uma doação de sangue porque o meu esposo ele já doava sangue. Então ele me aconselhou a doar sangue também. Aí eu fui fazer essa doação no Hospital do Corpo de Bombeiro, no Rio de Janeiro. Chegando lá, eu doei o sangue, eu tirei o sangue, né? E aí, daí um mês, chegou uma carta na minha casa. Eu não tinha telefone na época, porque era só gente que tinha muito dinheiro que tinha telefone. E aí chegou para mim uma carta para me comparecer lá no Hospital do Corpo de Bombeiro urgentemente. Aí eu saí da minha casa, fui ao Corpo de Bombeiro, chegando lá, os médicos me chamaram, 3 médicos, me levaram para uma sala e vieram me dar a notícia que eu estava com HIV. E na hora, eu não me abalei. Por que eu não me abalei? Porque eu já estava buscando, eu tinha um conhecimento já da unção com óleo, da igreja e tal. E aí eu já estava frequentando a igreja, tinha 1 ano e meio que eu estava na igreja. Foi tão incrível, eu estava tão acreditando, eu estava tão confiante em Deus, que eu não me preocupei. Era para mim ter me desesperado. Aí eu fui embora para minha casa com aquela paz, assim, algo dentro de mim tão forte. E o pastor da igreja, eu conversei com o pastor. Contei para o pastor, para a esposa do pastor e a esposa do auxiliar. Aí o pastor falou assim, nós vamos fazer o seguinte, a senhora vai vir todos os dias aqui na igreja, nós vamos botar a senhora no altar, eu, minha esposa e a esposa do auxiliar, nós vamos fazer a unção com óleo na senhora. E a senhora não vai comentar com ninguém que o médico falou isso para a senhora, porque eu creio que a senhora está curada. E aí todo dia eu ia na igreja, subia no altar e recebia a unção. Então, eu me ungia, eu acordava, já ungia. Eu ia fazer o serviço da casa, eu ungia. Eu orava, eu ajoelhava, orava, buscava a Deus pela madrugada, eu ungia. Fazia jejum, ungia. Tudo meu era ungido, a minha água era ungida. Então tudo eu ungia, tudo era na base da unção. Era uma fé assim, sobrenatural que estava dentro de mim, brotou dentro de mim essa fé. Aí não demorou muito tempo, aí o médico me chamou para fazer novos exames. Eu fui fazer os novos exames, deram tudo negativo. Assim, algo assim, sobrenatural. Por quê? Porque eu vi os exames, entendeu? Ela me mostrou os exames, deu positivo. Eu voltei na médica, falei, vou voltar na médica. Aí ela me chamou de novo, aí eu fui. Chegando lá, ela falou, Dona Sandra, que incrível isso. A médica desceu lágrima dos olhos da médica, algo incrível assim. Ela chorou na minha frente, porque ela falou que nunca aquilo tinha acontecido no hospital. Então, foi algo assim sobrenatural que aconteceu na minha vida, algo grande que Deus fez na minha vida, foi de imediato. Eu sou uma pessoa que tenho 70 anos, trabalho, faço tudo na minha casa, sabe? Sou uma pessoa feliz, né? Muito feliz. E a unção com óleo também me trouxe o quê? A perseverança, a unção com óleo e o Espírito Santo. Todos os dias eu me ungia com óleo, todos os dias eu acordava e me ungia com óleo e buscando o Espírito Santo, com uma sede do Espírito Santo. E o Espírito Santo veio sobre mim e foi algo maravilhoso, me trouxe alegria, me trouxe paz. Então, se a pessoa crê, se ela crê e buscar, se ungir, crendo, não é ungir por ungir, crendo, ela será curada, ela será livre, ela será liberta. Ela receberá o Espírito Santo. Ele é o óleo que vem sobre a nossa cabeça. Então, eu aconselho essas pessoas que estiver passando agora, o médico deu um diagnóstico, que está com HIV ou qualquer outra doença, vai buscar, vai fazer unção com óleo, vai até a igreja mais próxima da sua casa, faz a sua unção com óleo, crê, busca somente que você será curado. Ele me curou, eu não sou melhor do que você.
Ele vai fazer o mesmo na sua vida. Até hoje, tudo que eu faço, eu unjo. Para sair de casa, eu unjo. A minha comida, a minha água, eu tomo água ungida todos os dias. É assim, eu uso a minha fé, eu exercito minha fé, não ficou lá no passado. Eu continuo exercitando minha fé. Você está desenganado com AIDS, com câncer, com uma doença incurável. Você tem um órgão do seu corpo, um órgão vital comprometido. Deus cura, meu amigo. Ele curou a senhora Sandra de AIDS. Ele quer curar você. Por quê? Porque está escrito aqui, ó, os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem à sepultura. Deus quer curar você para que você o glorifique, o louve. Neste domingo, nós vamos distribuir um pouquinho do óleo consagrado à Santíssima Trindade. Ao pôr do sol, no encontro com o Espírito Santo aqui no Templo de Salomão, você vai receber um frasquinho. É um frasquinho por pessoa. Essa distribuição é realizada uma vez ao ano. Então aproveite, porque se você não pegar este óleo consagrado nesta data, dia 31 de janeiro, você terá que esperar pelo próximo ano. E será que você chegará ao próximo ano? Se você desprezar essa oportunidade, os seus convidados também receberão um frasquinho. Então, você e os seus convidados devem chegar cedo e preparados para buscar o milagre e, sobretudo, o Espírito Santo. O que você pensa quando ouve a palavra Apocalipse? Muitos cristãos e descrentes, ao ouvir essa palavra, pensam em fim do mundo. Mas o que a maioria não percebeu é que já estamos vivendo o princípio do Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Enquanto trabalhamos, viajamos, estudamos, casamos, temos filhos e tudo mais no cotidiano, não vemos que o livro do Apocalipse está se cumprindo nos mínimos detalhes, no cenário pessoal e global. O cenário está sendo montado pelos espíritos malignos para a ascensão do Anticristo. Chegou a hora de você se preparar para saber mais e compreender melhor sobre a revelação de Jesus Cristo no livro de Apocalipse. Venha neste domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do Espírito Santo. Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Chegue cedo. Comecei como um olheiro ali no tráfico, avisava quando a polícia ela vinha. Me viciei em cocaína, álcool, cigarro. Foram 11 anos, dos 14 aos 25 anos de idade, 11 anos nessa vida. Meu nome é Geidson, sou consultor de negócios. A minha origem é de uma família humilde, porém que nunca nos faltou nada. Até os 14 anos, um bom filho, estudava, fazia os cursos que a minha mãe pagava. Porém, com 14 anos de idade, eu tinha uma irmã que era um ano mais nova e ela faleceu, foi vítima de um atropelamento, morreu na minha frente, morte instantânea, morreu na hora. Isso foi um choque. E eu perdi o foco dos estudos, perdi o foco de fazer os cursos e comecei a me envolver ali no bairro onde eu morava com pessoas que estavam inseridas ali no mundo do tráfico. Quando me dei por mim, já estava envolvido, né? Eu via eles com carro, com moto, aquela coisa toda, e o jovem quer adrenalina, quer o dinheiro fácil, o dinheiro rápido. E eu migrei também, entrei nesse mundo e fiquei por 11 anos nessa vida. Além do tráfico, assalto, sequestro, envolvido com quadrilha de assalto a banco e carro forte, envolvido com integrantes da maior facção criminosa do país, viciado em cocaína, álcool, cigarro. Fui preso algumas vezes, passei na antiga FEBEM, passei já de maior em delegacias, na Zona Sul, em alguns cadeiões. Eu entrava em depressão, ficava muito mal, e foi assim que eu cheguei na igreja, né, sem contar nada para ninguém, nem para as mulheres que eu tinha, as amantes, nem para familiar. Vim
escondido, vamos dizer assim. Eu escutei uma programação na rádio, dirigindo o carro, e nessa programação o bispo ele fazia esse convite, né, para a gente fazer uma prova, um desafio com Deus, e aquilo chamou a minha atenção. E foi assim que eu cheguei. Então eu decidi, por fim, permanecer na igreja, me batizei nas águas, aprendi a importância de ter palavra com Deus, de honrar Ele, colocar Ele em primeiro. A primeira coisa que aconteceu foi Deus abriu a porta de um emprego, né? Comecei a trabalhar como colaborador de uma empresa, ali eu fiquei alguns anos naquela empresa, foi abrindo a minha visão, né? A importância de ser empreendedor, né? E desde então a minha vida ela tem mudado, agora em tempos de pandemia, a gente tem prosperado muito. Hoje eu consegui honrar todos os compromissos atrasados, dia após dia, semana após semana. Eu fiz uma prova com Deus no altar e 5 semanas depois desse voto e dessas orações, eu fechei um contrato no Rio de Janeiro de 3,5 milhões de reais, lá no Leblon. A gente vendia um alto padrão lá, um imóvel. E mais 3, 4 semanas depois, mais 2 contratos milionários, somando aí mais de 6 milhões em vendas em menos de 2 meses na pandemia. Comprei carro importado, abençoei a minha família, o meu pai, a minha mãe, reformei carro do meu pai, reformei casa. Deus tem sido maravilhoso conosco e eu tenho certeza que é só o começo, isso é só um sinal, né? Ele mostrando, esse é o caminho, é isso que eu busco. E eu tenho certeza que assim como está escrito vai acontecer, que coisas novas e maiores Ele vai fazer. Você tem que ter um objetivo, um alvo, um foco e colocar Deus como primeiro. Aí não tem como dar errado. O Geidson ficou 11 anos no mundo das drogas, praticando assaltos, sequestros, era depressivo, viciado. Não tem como você mudar o passado, mas você pode sepultar o passado. Como? Se batizando nas águas. Neste domingo, ao pôr do sol, no encontro com o Espírito Santo, você terá essa oportunidade. E honrar a Deus em primeiro lugar. Ele aprendeu a honrar o Criador em primeiro lugar na sua vida. E hoje nada lhe falta. Ele foi cheio do Espírito Santo e mesmo em meio à pandemia, ele está prosperando. Faça isso. Ei, aceite o desafio de honrar a Deus em primeiro lugar. Você pode ter certeza. Nada vai lhe faltar. Meu nome é Carlos Alberto, tenho 25 anos, sou personal chef, trabalho na área da gastronomia. Eu nasci em Fortaleza, sou da terra lá do Ceará, né? Eu tinha então meus planos de vida, né? Eu vendia coxinha, vendia salgado para poder pagar meus cursos básicos de informática, de Corel Draw, design. Então, eu tinha muitos planos na minha vida, né? Muitos mesmo. Eu pretendia ser no futuro um grande chefe de cozinha, renomado, conhecido. E eu tive uma infância muito frustrante, que encarregou na minha vida momentos muito difíceis, que aos 13 anos de idade eu sofri um abuso sexual por 3 homens. Eles 3 entraram no quarto, né? Eles entraram lá e abusaram de minha força, né? Usaram o meu corpo como se fosse qualquer outra coisa. Pessoas que eu esperasse que me protegesse. Pessoas que eu esperava que naquele momento fossem pessoas que eu me guardar. Não fizeram isso. Então, foi muito doloroso, muito, porque dentro de mim, poxa, são pessoas que de fato eu esperava que estariam ali para me proteger, não que usariam o meu corpo de um modo que não era para ter sido. Eu era uma criança. Eu era inocente, cheio de planos. Tinha um futuro que eu sonhava, mas que a partir daquele momento tudo desmoronou na minha vida. Eu era uma pessoa, comecei a se tornar uma criança triste, abatido, não tinha mais planos nenhum, tinha vontade de morrer. Aquele buraco, aquele vazio dentro de mim, por aquele ódio, aquela raiva que eu sentia deles,
O tempo foi passando e pensamentos de fato me perseguiam que eu tinha nascido para satisfazer outros homens, que o meu corpo era para satisfazer outros homens, ao ponto de ter noite de deitar na cama com 5 homens. Também saía com outras mulheres, mas o foco maior, porque na minha cabeça eu não podia ser totalmente homossexual. Na minha cabeça eu tinha que provar de tudo. Bissexual. Me tornei um bissexual. Escondido, cubado, como muitos dizem, porque eu não tinha coragem de revelar. Mas foi assim a minha vida. Então eu comecei a ir para as festas, buscando outro, buscando mais. Nos finais de balada era certo. Eu ia para a cama com outros homens, outras mulheres, às vezes participava de orgia, e com o objetivo de preencher aquele vazio que estava dentro de mim. Mas quando tudo aquilo acabava, quando chegava o amanhecer que eu saía de lá, eu saía mais vazio, eu saía frustrado, cada vez mais triste. Em uma certa balada que eu participei, um dos caras com a qual eu mais saía, ele me pediu em noivado. Foi quando eu aceitei o noivado dele, fui morar no flat dele. Cheguei a ficar uns 6 meses com ele. Só que eu não sabia que ele tinha o vírus do HIV. Foi quando eu descobri, né? Quando eu era doador de sangue voluntário. Então, a cada 2 meses eu doava sangue. E em uma dessas doações de sangue que eu fiz, o centro do local onde faz lá a coleta me ligou e falou: olha, a gente fez os testes e o seu sangue está contaminado com o vírus do HIV. E pronto, ali foi meu fundo de poço. Quando eu descobri, ali eu caí. Simplesmente eu encontrei um buraco de fato e entrei dentro dele. Foi quando eu comecei a ter minhas tentativas de suicídio. Foram 3. A primeira tentativa, eu morava próximo a uma BR, né, uma avenida muito movimentada, e um carro em alta velocidade, eu me joguei na frente. Tem algumas marcas no meu corpo de cirurgia que eu tive que fazer devido ao acidente. Minha segunda tentativa de suicídio, eu estava cavando um poço vizinho à minha casa e lá tinha uma barra de ferro no meio. E a minha intenção é de que quando eu me jogasse, aquela barra de ferro entrasse dentro de mim. Só que quando eu caí, eu pisei num tijolinho falso e entrou na minha perna a barra de ferro. Eu também tenho uma marca da cirurgia muito grande. Foi minha terceira tentativa, foi quando esse cara que eu estava junto, ele era filho de delegado. Então eu peguei a arma dele e botei na minha cabeça. E a arma não disparou. Naquele dia estava tendo um grande batismo na beira-mar, na beira da praia, quase 10 mil pessoas se batizando. E eu vi da janela aquele multidão de gente ali na beira da praia vestido com uma manta azul. Aquele bispo ali fervoroso da Igreja Universal cantando, louvando e falando que hoje ia ter salvação naquele lugar. Eu olhei pro cara que eu tava junto e falei: a partir de hoje você me esqueça. Você esqueça, porque hoje eu vou morrer. Ele falou: realmente, se você sair daqui você vai morrer mesmo. Eu disse: mas só espera um pouquinho, deixa eu descer, depois você me mata. Falei desse jeito pra ele. Foi quando eu desci, eu encontrei minha mãe no meio dessa multidão. Desci, vesti minha bata e me joguei naquele mar. Até brinco que quem me batizou foi o próprio Deus, porque a onda veio por cima de mim, cobriu eu e o pastor. E ali eu tive a certeza que o velho homem que havia dentro de mim tinha morrido. Foi uma decisão minha. Mas não parou. Eu comecei a participar das reuniões de libertação, comecei na corrente de sexta-feira, buscando libertação. Larguei tudo, abandonei a vontade da minha carne. Aí eu comecei a me lançar, buscando o Espírito Santo, buscando ter um encontro com Deus, e fui buscando. Quando uma quarta-feira eu cheguei na igreja, onde a minha mãe congregava, onde eu frequentava. O pastor falou assim: pessoal, hoje eu não vou ler a Bíblia. Hoje a gente vai entrar diretamente na presença de Deus. Eu disse: poxa, meu Deus, é isso que eu preciso. Porque eu sei o que eu tenho que fazer. Eu não preciso mais ouvir a palavra, eu já sei. Está dentro de mim, só preciso tomar uma decisão. Então, naquele momento ali, eu comecei a me esvaziar. Eu não aguento mais, eu não suporto mais, eu estou frustrado com a vida que eu tenho vivido. Então, ali naquele momento, eu fui jogando tudo para fora. Chegou a um ponto que não tinha mais nada para falar. Foi quando eu percebi que o Carlos que entrou já não era mais o mesmo. Nessa quarta-feira que eu tive esse encontro com Deus de fato e de verdade,
Naquele momento eu não tinha recebido o Espírito Santo ainda, mas eu tinha tido encontro com o autor da vida. E ali eu comecei a buscar desejando por quê? Porque eu entendia que sem o Espírito Santo era impossível. Eu comecei a buscar, meu Deus, eu entendo que sem o Espírito Santo é impossível, ainda que eu te encontrei. Mas se eu não receber o Espírito Santo, eu não vou suportar. Foi quando, numa reunião do Intellimen, com o Bispo Macedo, por videoconferência, ele falou assim, vem aqui na frente você que quer ter uma experiência real e verdadeira com Deus. E eu disse, meu Deus, tem que ser agora. E eu fui lá pra frente e disse, eu estou aqui, meu Pai. Comecei a adorar a Deus, a louvá-lo pelo que Ele tinha feito por mim. E foi quando eu fechei meus olhos e falei, meu Deus, é agora. Então, naquele momento, o Espírito Santo desceu sobre mim e me trouxe uma paz. Aquela alegria que eu buscava nos homens, nas baladas, eu encontrei no Espírito Santo. Aquela tranquilidade, o Carlos que era uma pessoa irritada, o Carlos que era uma pessoa ignorante e bruta, naquele momento o Carlos tornou uma pessoa tranquila. Naquele dia, na reunião do Intellimen, foi a partir daquele momento que eu disse assim, a partir de hoje a minha vida, meu Deus, é para salvar outras almas. Aquilo que de graça eu recebi, de graça eu vou dar. Foi quando eu comecei a iniciar no trabalho do socioeducativo, entrava lá dentro dos presídios. Teve uma situação que eu sentei lá no chão, porque eles não podiam sair da cela, então eu me sentei no chão e comecei a falar do amor de Jesus para ele. E eu falei, poxa, quem foi que inaugurou o reino dos céus? Foi um ladrão. Então, assim como para ele teve uma chance, para vocês também tem aquilo. Deus falou assim, poxa, é aqui que eu quero te usar. É dessa forma que eu quero te usar, salvando almas. A minha mãe sofreu pra caramba, porque ela descobriu, né? Com o tempo ela descobriu por outras pessoas. Então ela também começou a me ajudar, lutando, fazendo propósito, corrente por mim. E quando eu nasci de Deus, a minha mãe na hora, ela percebeu a mudança. Que o filho que ela tinha nascido, Carlos, que ela tinha colocado no mundo, era outro totalmente diferente. Era um filho que amava, um filho que obedecia, um filho que fazia tudo para agradar a mãe. Então, a minha mãe, de fato, naquele momento, ela, poxa, hoje eu tenho um filho. Então, dentro do projeto Intellimen, de fato, hoje eu sou formado, né, aprendi muita coisa, aprendi me tornei um homem melhor. Se eu digo que vou fazer, eu faço, né? Hoje o Carlos, depois do encontro com Deus, depois do batismo com o Espírito Santo, depois de formado no Intellimen, hoje eu tenho uma esposa que me faz feliz, que é obreira. A minha esposa me faz feliz, é uma mulher de Deus, vai para a guerra junto comigo, vai para a luta, vamos salvarmos junto. E o Espírito Santo para mim é a minha maior necessidade. Aquele sonho que no passado tinha sido destruído por aquele trauma, depois do meu encontro com Deus, o Espírito Santo mudou minha visão, né? Não trabalho mais para ninguém, hoje eu trabalho por conta própria. A minha vida hoje literalmente é reconstruída. Hoje eu tenho paz, hoje eu sou feliz, hoje eu sou completo. E hoje o meu prazer é falar do Senhor Jesus. O Carlos era um caso perdido para a sociedade, para o mundo, mas não para Deus. Nem para sua mãe, que nunca deixou de crer nele. Hoje está aí liberto do homossexualismo, dos vícios, da promiscuidade, da depressão, hoje casado e realizado. Só o Espírito Santo para fazer essa transformação. Por isso, meu amigo, você que entrou o ano novo amarrado pelo espírito maligno do suicídio. O Carlos tentou o suicídio. Você que está planejando tirar a própria vida, liga para a gente agora. Dê essa oportunidade a si mesmo. Venha domingo ao pôr do sol aqui ao Templo de Salomão. Você vai receber um pouquinho do óleo consagrado. Se não acontecer nada, então depois você faz o que você quiser com a sua vida. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. Muitas vezes eu pergunto a mim mesmo por que motivo a minha vida se encontra desse jeito. Por mais que eu lute e tente me esforçar, uma saída eu não